Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que essa paz que excede todo entendimento possa estar cobrindo o seu coração, sua mente e te encorajando a seguir em frente, apesar de todos os desafios. E eu fico feliz demais por poder a gente chegar nesse 11º estudo, nesse 11º vídeo e ter a sua companhia. Você que está acompanhando a gente desde o início, que Deus continue te abençoando e fazendo honrar você, valer a pena esse momento que a gente está de crescimento espiritual. Hoje o nosso estudo vai ser a respeito do dízimo. A gente titulou ele como o dízimo do Senhor. E eu creio que vai ser muito esclarecedor e vai ter trazendo para a gente um esclarecimento, uma visão muito importante a respeito desse tema. Vamos com a gente. Deus abençoe. Bom, como eu havia dito, a gente vai estar falando a respeito de dízimo. Né? De repente é o tipo de assunto que a gente até evita um pouco, né? As pessoas têm opiniões, têm um pouco de milindre, um pouco de cuidado para falar, mas é importante, eu acredito, nesse primeiro momento de discipulado, entender também essa parte. E não tem nenhum momento melhor, eu acredito, na vida cristã do que no início a gente falar a respeito disso para poder tirar talvez alguma preocupação, alguma dúvida e principalmente pegar a direção que vem da palavra de Deus para a gente tirar as dúvidas e não simplesmente pegar um vídeo de alguém, a opinião de alguém, o que alguém pensa, ou que eu mesmo possa falar a respeito. Vamos na palavra, vamos às escrituras. Assim como a gente está fazendo desses 10 estudos anteriores, vamos às escrituras. Vamos ver logo no início do nossa caminhada cristã o que isso tem de papel, de importante na minha trajetória e como que eu posso entender melhor. O texto que eu quero usar com você se encontra um deles em Provérbios. No Antigo Testamento, capítulo 3, o verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra de Deus é enfática, esse é apenas um dos textos, em dizer que quando eu entendo, quando eu participo de entregar a Deus parte dos meus recursos, eu estou honrando ao Senhor. É uma forma de adoração a Deus. E não é de qualquer jeito. O texto vai dizer assim: com os teus bens, parte do resultado do teu labor, do teu trabalho. E mais, o texto completa dizendo assim: que sejam as primícias, que sejam as primeiras partes, que sejam as partes mais importantes a serem ofertadas ao Senhor em adoração a Ele, diz o Provérbios capítulo 3, verso 9. E um outro texto que eu quero compartilhar com você está no Novo Testamento. Ele vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, o verso 7 e também o verso 8. O apóstolo Paulo aqui dizendo para nós, cada um deve contribuir de acordo com o que tiver proposto no coração. E por que no coração? Porque ali fica claro que nós não estamos contribuindo nem por tristeza, nem por necessidade. Nem porque eu estou triste, porque o outro me afligiu, me oprimiu para fazer isso, nem por necessidade, porque eu preciso de alguma forma trocar alguma coisa com Deus. Nada disso. Mas ele completa, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem contribui com o coração, com o que propôs no coração, contribui com alegria. O ofertar, o dizimar, é uma atitude de alegria, é uma atitude de culto, é uma atitude de devoção, de reconhecimento de majestade, de glória de Deus, que me deu fôlego para respirar, me deu trabalho, me deu os recursos, e por isso, em forma de adoração a Ele, eu trago o meu dízimo, a minha oferta, como sinal, como símbolo de que eu creio que tudo que Ele fez por mim foi em forma do seu amor por mim, eu trago como forma de gratidão e de adoração a Ele. Não por tristeza, por constrangimento, porque Deus é poderoso.
Ele é poderoso para fazer a gente superabundar em todas as outras coisas. Ele nos deu vida, nos deu graça, nos salvou. Ele não precisa dos nossos recursos. É apenas uma evidência de que eu estou reconhecendo a minha total dependência e a minha necessidade dele. Não por coisas materiais, mas dele mesmo. Esses dois textos são importantes, então, para trazer esse esclarecimento para a gente nesse momento inicial. O tema de hoje, então, ele ainda gera muitas polêmicas, agrupa boa parte também das acusações levianas sobre a fé cristã. Muita gente fala mal da igreja, muita gente fala mal do pastor, muita gente fala o que quer a respeito de tudo na vida, né? Mas boa parte do que se fala de mal tem a ver com dinheiro. Aliás, dinheiro, né? Falar de dinheiro é o assunto mais delicado da humanidade. Não tem a ver só com a questão da fé, da igreja, tem a ver com cada um de nós. As questões de dinheiro envolvem e mexem com as famílias. Infelizmente, trazem muitas dificuldades para as famílias. Quando não tem dinheiro, é a briga pela falta do dinheiro. Quando tem o dinheiro, é a briga porque tem demais. Então, não é privilégio da igreja, no privilégio das questões da fé, não. O assunto dinheiro, de alguma forma, está intrincado na natureza humana. Então, o problema não é o dízimo. A gente vai chegar daqui a pouco nisso. O problema não é o dízimo. O problema é a dificuldade do ser humano de lidar com o dinheiro. Mas, quando a gente fala de dízimo, isso traz algumas discussões, ainda é muito polêmico. Então, vamos pensar um pouquinho disso. Dízimos e ofertas são esse momento. Mas, nossa intenção aqui não é polemizar, tá bom? E sim ajudar você numa compreensão mais clara do que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta sobre esse assunto, tá legal? Assim, vamos perceber juntos que o péssimo conceito popular que está imperando nos nossos dias quanto ao assunto dízimo e oferta não é por causa do ensino, mas pela ausência do ensino puramente bíblico. Veja então o que eu estou querendo dizer. A polêmica que a gente enfrenta não é porque está se falando de dízimo, não é porque as pessoas falam de dízimo, mas é porque porque falta o verdadeiro ensino bíblico a respeito do assunto dízimo e oferta. Ou também pela reprovável atitude de algumas pessoas, sim, e que se aproveitam, né, das outras pessoas e mancham o testemunho cristão. Mas isso de maneira nenhuma invalida um princípio espiritual. A gente vai entendendo isso, né? O testemunho, o erro das pessoas não invalida o princípio bíblico e espiritual. A palavra dízimo, ela vem de dízima, dessa palavra que significa décima parte, 1/10. Desde os primeiros tempos bíblicos, os servos de Deus, eles foram ensinados a separar e entregar em adoração ao Senhor essa décima parte, essa parcela do todo, daquilo que eles têm arrendado, que tem sido como seus recursos. O que se tornou uma exigência de fidelidade ao Senhor, um critério de fidelidade a Deus. Aqueles que são fiéis a Deus, reconhecidos no Antigo Testamento, dizimavam. Você vai notar esse costume, esse critério. Aqueles que são fiéis não são apenas fiéis no culto, na fé, na vida espiritual, na ausência de pecado, mas também são fiéis na entrega da décima parte a Deus. Isso se tornou uma característica muito marcante do Antigo Testamento. Esses recursos permitiam o funcionamento do culto e do avanço da obra de Deus no meio do povo, entre outras coisas também, como ajuda às pessoas necessitadas e mais vulneráveis. Pela palavra de Deus, a gente vai entender que, na verdade, tudo provém de Deus. 2 Crônicas 29, Oséias 2, Malaquias 3:10. Atravessando a história bíblica e chegando até o tempo do Senhor Jesus Cristo, vemos o Senhor Jesus fazendo a manutenção desse princípio. Ou seja, aquilo que se tornou um costume no Antigo Testamento e virou um critério de identificar quem era fiel a Deus, chega no Novo Testamento e Jesus endossa isso. Jesus valida isso. Jesus confirma a importância disso, porque é um princípio espiritual. Ele frisa, porém, que a importância existe em relação ao juízo de amor, a consciência de amor, e não apenas ao entregar, ao pagar, ao deixar, sem uma compreensão profunda. O que Jesus faz, então?
em Lucas capítulo 11, versículo 42, é endossar o princípio, dizer que é válido, mas lembrar, quando você dizima, quando você oferta, tão importante quanto deixar a tua oferta, é que o teu coração se entregue a Deus. O juízo, que ele chama, né? E do amor a Deus. Para que também a gente se livre da ideia de que a gente está fazendo um pagamento, um carimbo e pronto. Não. Porque muitas pessoas também podem achar que é isso. Uma espécie de obrigação, um pagamento de alguma tarifa, de uma obrigação. Não é. Não é. E para a gente também não ficar achando que se eu dei aquilo ali eu posso viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida de pecado, uma vida sem amor, uma vida sem juízo. Não. As coisas estão entrelaçadas, é isso que Jesus está querendo dizer. Aquela atitude de fé, de fidelidade diante de Deus tem que vir alinhada, conectada, unida ao amor que eu trago no meu coração. Mas Jesus não invalida, não. Ele reforça a importância do dízimo e da oferta. Se você quiser ler depois, Lucas capítulo 11, versículo 42, vai ajudar a gente nisso. A questão central, então, diante do que eu acabei de falar, dessas coisas que eu acabei de dizer para você, não é se devemos ou não dizimar. Isso está claro. Está claro pelas Escrituras que nós devemos, sim. Mas a questão está o seguinte, por que a gente não consegue? Por que a gente não concorda? Por que agimos de maneira diferente? Por que alguns ainda distorcem esse ensino que está claro nas Escrituras? Quais os pontos que, se a gente apreender, iremos não somente entender a vontade de Deus quanto ao assunto do dízimo, como também seremos abençoados pela prática de um princípio bíblico e espiritual. A questão é essa. Como que a gente pode entender e como a gente pode praticar e ser abençoado por isso. Por isso eu vou reforçar alguns pontos interessantes e importantes aqui. Do que trata o princípio? Quando eu digo princípio, é porque você tem que entender o seguinte, foi estabelecido como alguma coisa fundamental. Os fundamentos da vida são chamados de princípios. Dízimo e oferta, para nós cristãos, é um princípio, não uma alternativa, não uma possibilidade, não quando for possível, é um princípio espiritual. E princípios espirituais são imutáveis. E no princípio espiritual existe a bênção. Ao seguir fielmente o princípio espiritual, eu estou não apenas obedecendo a Deus, mas eu estou sendo alvo da bênção de Deus. Então é importante a gente entender isso. Do que trata, então, mais especificamente o princípio dos dízimos e da oferta? Primeiro, trata do perigo do amor ao dinheiro. É sobre isso que o dízimo e a oferta está lidando. Deus só pode nos tratar desse mal, que é o amor ao dinheiro, né? De acordo com 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, assim, dessa forma. Deus está tratando desse mal, que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, quando somos levados a refletir sobre o princípio do dízimo. Por meio desse princípio, fica evidente o perigoso lugar de primazia que nós damos ao dinheiro em nossas vidas. Olha aquilo que eu falei lá no início para você. O problema não é o dízimo, o problema não é a igreja, o problema não é a mensagem cristã. De alguma forma, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da humanidade. Não tem a ver apenas com a fé cristã. Quando nós somos levados a dizimar e ofertar, Deus está tratando em nós esse que é o mal de toda a humanidade, a raiz de todos os males, que começa através do amor ao dinheiro. Veja, o dinheiro não é o mal, o problema é o amor a ele. Para pensar alguns instantes se isso não é a grande verdade da humanidade. O amar o dinheiro, o cobiçar o dinheiro do outro, o furtar, o enganar, o dissimular o dinheiro, a conquista, os recursos, as terras, as posses das pessoas. Se não é exatamente esse a raiz de todos os males da humanidade nas relações, no respeito, no conhecimento, no amor, no cuidado com o outro. É exatamente isso. E quando nós dizimamos, nós estamos dando para Deus a oportunidade de agir na nossa vida e nos curar desse mal, de amar mais o dinheiro do que os outros, amar mais o dinheiro do que a Deus. Então, em primeiro lugar, o dízimo e a oferta trata disso. Trata de uma visitação de Deus, me ensinando a administrar um recurso, me ensinando a olhar para o dinheiro como um objeto
e não como um Deus. Em segundo lugar, trata da nossa frágil capacidade. Dizimar e ofertar é um princípio espiritual porque atinge isso. Nós somos frágeis. Por meio desse princípio do dízimo, também encaramos a realidade da nossa frágil capacidade em lidar com bens materiais. Nós somos muito fracos para isso. Não precisamos ir longe para notar como as pessoas literalmente vendem a sua própria dignidade, seus próprios valores a troco de qualquer prazer ou status efêmero e temporário. E a gente pode ver isso lá em Lucas, capítulo 16, versículo 14, e também em Atos 5, versículo 2. Nós não sabemos lidar com dinheiro, não sabemos lidar com recursos, nós somos dados à ganância, nós somos dados a vender qualquer coisa em troca de um prazer efêmero. O dízimo e oferta nos ajuda, nos coloca numa posição de inteligência e de sabedoria. Deus dá essa inteligência e sabedoria quando nós praticamos o dízimo e oferta. Em terceiro lugar, a validade e a manutenção da obra de Deus. Assim como no passado, Deus planejou que abençoaria a sua obra através de nós. São os recursos que vêm de Deus, mas que estão sob a nossa administração, que são usados para a manutenção e o progresso da obra de evangelização e missão da igreja no mundo. Filipenses 1:12, Romanos 12:8. Quando eu entendo o dízimo e oferta como um princípio espiritual, Deus me usa para investir no negócio do próprio Deus. Eu estou validando a obra de Deus, eu estou fazendo a manutenção da obra que Deus está fazendo através dos séculos. Eu me torno um participante daquilo que Deus está fazendo através dos séculos. Então, a manutenção da obra é de Deus. O dinheiro vem de Deus, mas está sob a minha administração, sobre a sua administração. Nós somos os mordomos, os administradores. Como a gente está fazendo a mordomia disso? Como a gente está administrando isso? O dízimo e oferta é uma pergunta e uma colocação. Você participa da obra de Deus? Você concorda com a manutenção da obra de Deus? Você está investindo na obra de Deus? O dízimo e oferta sinaliza para a gente uma coisa importante nessa direção. Em quarto lugar, somos participantes de uma obra espiritual. Além disso que eu acabei de dizer, que a gente valida e faz a manutenção, também tem esse ponto. É alguma coisa espiritual. Ninguém mais nessa terra pode dizer que contribui para um movimento eterno ou um movimento sobrenatural. Nossas contribuições tornam possível o avanço da obra de Deus, que é mais espiritual do que material. 2 Coríntios 9:12 e também 2 Coríntios 11, versículo 9. Nós estamos investindo em coisas espirituais quando nós estamos dizimando. O dinheiro que sai do meu bolso, do seu bolso, para investir na obra de Deus, salva vidas, restaura famílias, resgata pessoas, apoia e encoraja missões, leva pessoas a pregar o Evangelho, investe em instituições de ensino da palavra de Deus. E tudo isso vai tocar na área espiritual, vai tocar o ser humano em lugares que nenhuma outra obra toca. No sobrenatural, no espiritual, e leva pessoas à salvação em Cristo Jesus. Ou seja, ela está sendo salva através do meu investimento. Deus está usando isso que é material, que é físico, que é recurso, que é dinheiro, que é material e humano, transformando isso. Deus transforma em algo sobrenatural, na salvação de indivíduos, no resgate de pessoas, em situação de rua, em uso de droga, na restauração de famílias, na pregação do Evangelho pelos 4 cantos do mundo. Nós estamos investindo em alguma coisa sobrenatural e a gente devia entender isso. Esse nosso recurso está sendo transformado numa ferramenta sobrenatural. E outra coisa, é o caminho da generosidade. Dizimar e ofertar também atinge isso, é aplicado nesse sentido, né? É um princípio espiritual que age na transformação da nossa generosidade. Deus, que é o dono de tudo, que não depende dos nossos recursos, mas se utiliza dele para nos ensinar em um caminho de generosidade e liberalidade. Romanos capítulo 12, versículo 9. Nós precisamos aprender o caminho da generosidade porque Deus é generoso.
Nós precisamos viver num caminho de liberalidade porque Deus é liberal. Deus tem o seu coração aberto para nós e quer nos ensinar a grandeza, a maravilha que é viver a generosidade, viver a liberalidade. E quando nós aprendemos isso, nós de certa forma entramos em sintonia com o coração do próprio Deus, que é generoso e liberal. Então, dizimar e ofertar também tem esse efeito. Mudar o nosso coração, resgatar o nosso coração da avareza, do egoísmo e do orgulho, que não nos levou a lugar nenhum até hoje. É usar os nossos recursos para o bem de outro alguém e não apenas o nosso. Isso é maravilhoso. Dizimar e ofertar também está nos ensinando didaticamente a um caminho dessa forma. Em último lugar, mas não menos importante, é a bênção da obediência. Eu já falei sobre isso, né? Assim como todo ensino bíblico, na obediência está a bênção de Deus. Não que estejamos negociando com o Senhor, mas certamente Ele reconhece a fidelidade desse ato de obediência quando a gente está dizimando, amando e abençoando os que contribuem com alegria. 2 Coríntios 9, versos 7 e 8, como nós já lemos, é um ato de obediência. Na obediência está a bênção de Deus. Nem o ensino ou a atitude errada de alguns grupos de pessoas tem o poder de invalidar um princípio espiritual bíblico tão claro como o dízimo. Por trás de cada ensino da palavra de Deus sempre há uma grande bênção. Assim, somos desafiados agora a crer e a cada dia confiados de que o nosso Deus é poderoso o suficiente para saber de todas as nossas necessidades e honrar a sua palavra. Nada falta àqueles que obedecem a Deus. Há um texto mais para frente, vai ser interessante você ler, do salmista que diz: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Viva fielmente ao Senhor, contribua fielmente com a obra de Deus, invista em coisas sobrenaturais, deixe o seu coração ser tratado pelo princípio espiritual do dízimo, levando você a uma atitude de obediência, levando você a um coração de generosidade e experimente a bênção do Senhor, porque nenhum bem falta àqueles que creem no Senhor. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas na sua vida, na sua mente. Eu espero que você cresça a partir desse aprendizado. Eu espero que você pratique o dízimo e oferta por ser um princípio espiritual. E se alguma dúvida ainda restar, me procure. Eu teria o prazer de explicar um pouco mais para você, de compartilhar isso com você. Que Deus o abençoe grandemente. Nos vemos, se assim Deus nos permitir, no próximo vídeo. Até a próxima.